comunismo deu certo. E aí, deu certo? Cara, a pergunta que a gente sempre responde, que é muito óbvio, né? Não é o comunismo deu certo, é o capitalismo deu certo. Ele está dando certo. Na pandemia ele não deu conta de nada, morreu gente pra caralho. O maior país que simboliza o capitalismo, para ele sobreviver como a maior potência econômica, bélica, etc e tal, precisa estar invadindo países para poder roubar a economia, para poder esse capitalismo dar certo. Então, no meu ponto de vista, será que o capitalismo está dando certo? O capitalismo está dando certo e muito certo, porque foi através do capitalismo que pessoas mais pobres que antigamente não conseguiriam galgar espaços dentro de certas classes no mundo. Hoje em dia as pessoas mais pobres podem ter um ar-condicionado, podem ter coisas de conforto que antigamente pessoas ricas lá atrás não teriam. E hoje, graças ao capitalismo, essas pessoas podem ter conforto do bom e do melhor graças à produtividade, graças ao mercado, graças ao capitalismo. Diferentemente de locais que, por exemplo, você vê que o capitalismo, esses locais como países como Cuba, como Venezuela, como também diversos outros países que já lá atrás caíram no comunismo, eles de certa forma renegam, né? Não querem, e você vê a situação atualmente, o que se passa em Cuba, o que se passa na Venezuela, porque abriram mão do mercado, porque abriram mão, de fato, do capitalismo como a gente vê hoje. Bora lá. O socialismo, ele é uma fase transitória para o comunismo. Nós nunca tivemos na história do planeta, na história das civilizações, nenhum país comunista. Essa é sempre a história que eles contam. Essa é sempre essa história que eles contam. Nunca deu certo, nunca chegou no socialismo, nunca chegou no comunismo. Nós estamos Pelo amor de Deus, conversa furada. Socialismo, na teoria, é uma transição para o comunismo. Nós nunca tivemos a experiência do comunismo, porque o comunismo, ele vai extirpar o Estado. O comunismo não tem Estado. No socialismo, que é a transição, nós temos Estado ainda. Então, por exemplo, nós poderíamos dizer que Cuba é socialista? Poderemos dizer. Alguns teóricos comunistas, eles apontam que Cuba, de fato, vive uma transição ou vive o socialismo para o comunismo, mas não significa... Eles vivem essa transição vários anos, né? Não significa que já está. Outra coisa, o Marx, quando ele teorizou sobre a transição do socialismo para o comunismo, ele nunca afirmou o tempo que isso duraria. Da mesma forma que quando o capitalismo ele vem, ele não diz quanto tempo ele vai durar, se ele vai acabar ou se ele não vai acabar. Não é uma fórmula do bolo, essa não é uma fórmula de comida, para eles destruir. Essa é a desculpa esfarrapada para eles sempre destruírem os países e falar que nunca chegou no comunismo. Essa é a história esfarrapada. O próprio Fidel se diz comunista, o próprio Hugo Chávez era comunista, e aí agora vem com esse papinho furado de dizer que o socialismo é o estágio para o comunismo. Os países estão vivendo a realidade do comunismo. Lá em Cuba, para você comprar pão, você precisa de uma caderneta. Que diacho é isso no Brasil? A gente ainda vive Ele fala tanto em destruir, que o comunismo vai destruir, que o socialismo quer destruir. E os países capitalistas estão aí lançando bomba, explodindo, fazendo guerra. Isso não é destruir? Quer dizer, tu fala de falta de pão, mas e aí? O Netanyahu explode criança na Palestina, né? E isso não é destruir, isso não é o capitalismo. Essa bomba não é do capitalismo. Esse míssil não foi construído no capitalismo, ele foi montado por quem? Mas quer dizer que Israel não pode... Quem foi que montou o míssil? Quem foi que explodiu crianças? Não é o capitalismo que está explodindo? Não, agora... Se você está vivendo no capitalismo, quem está explodindo as crianças na Palestina é o capitalismo, não é o socialismo. Mas aí agora você fala... Não é o Marx que está explodindo criança. Você está sendo mau caráter com o Netanyahu, porque a partir do momento que terroristas invadem Israel, invadiram lá no 7 de outubro, mataram mais de 1.200 pessoas, pegaram crianças, reféns e levaram lá para a faixa de Gaza, Israel está se defendendo dos terroristas do Hamas. Você está apoiando o Hamas? Você está apoiando o Hamas? Eu sou pró-Palestina. Mas claro que Israel ainda está... Sou pró-vida. Claro que Israel ainda está atrás do refém. Ainda assim, porque o Hamas, esse que você defende, os terroristas que você defende, tá ainda com reféns israelenses que eles levaram desde o 7 de outubro. Essas bombas do capitalismo, eles produzem bomba, eles não falam? E não acaba nada porque estão escondidos atrás do hospital. Mas sabe por que eles usam essa narrativa? Porque os militantes do Hamas, os militantes terroristas do Hamas,
se escondem atrás de civis e por isso que causam Que tem que essas matar mortes. civil, né? Não tem que matar civil, tem que matar terrorista. Mas eles são tão Mas canalhas. se o civil estiver na frente? São tão canalhas Se o civil que estiver na eles frente, usam os civis explode como civil. escudos. Aí Usam tem que civis matar como civil. escudos. Aí Usam tem que civis matar o como civil. escudo, Tem que como explodir escudo. escola, explodir hospital, porque daí... Cadê, Mas é o que os terroristas utilizam. cadê Utilizam a hospitais, eficiência do capitalismo? utilizam escolas, utilizam Cadê o justamente drone esses locais. espião? Cadê a tecnologia do capitalismo que não consegue... Tem sim que ele matar não os consegue- maiores líderes. Ele não consegue sobrepor as crianças e os velhos e a senhora. Ele tem que explodir as crianças porque ele não consegue chegar no terrorista antes. Mas na Cadê essa guerra, tecnologia? mas na guerra sempre morrem inocentes. Olha, não à toa que vai morreu morrer uns 30 1.200, mil, ó. mas não à Vai toa que morrer uns morreu 30 mil do Bolsonaro. 1.200 pessoas lá em Israel. Por quê? Porque o Hamas foi lá e invadiu. E em nenhum momento, essas pessoas que foram invadidas lá em Israel estavam em guerras. O Hamas que ocasionou essas guerras e ocasiona essas mortes, inclusive inflando o número de mortes lá na faixa de Gaza. Jean, eles estão em guerra há mais de 1000 anos. Isso não começou ontem, nem anteontem. Não, mas eu tô falando dessa atual guerra desde o dia dessa 7 de atual, mas outubro. ela nunca enterrou, Pois ela é, nunca parou. mas ela... essa é a atual guerra.